Olá, tudo bem? Terceiro ano. Começando mais um tema ético da atualidade. Hoje nós iremos falar também, explorar um pouquinho mais de conteúdo referente à corrupção. O que seria a corrupção? É uma palavra que a gente escuta muito, diria, no cotidiano e automaticamente, com muita facilidade, associamos a questão da política quando esta é corrupta. A gente associa-se aos políticos como que se fosse generalizar nesse âmbito. Na verdade, a corrupção, ela não se restringe ao campo político, tá certo? Ela é muito mais ampla e é o que nós iremos perceber ao longo de nossa aula de hoje. Mas para adiantar, ela tem a ver com aquilo que é de decomposição. Na esfera das relações humanas, em particular, está relacionado ao suborno, ato ou efeito de corromper, ou oferecer algo para obter vantagens em negociata, onde se favorece uma pessoa que se prejudica outra, uma pessoa que vai prejudicando a outra, por exemplo, vice-versa. E assim, nós temos na sequência agora do slide o sentido mais estrito, mais original, mais estimológico, né? Então, corrupção pode ser definido como uma visão ampla, como a ação e o efeito de corromper ou corromper-se. A corrupção, né, ocorre quando a atividade do servidor público ou agente político não se fundamenta na promoção do interesse geral. É usar o dinheiro público como se fosse particular. É tirar dinheiro da merenda, do remédio, da obra e usar para outros fins que não de interesse público. É usar o cargo público para beneficiar interesses privados. Corrupção, uma explanação filosófica sobre uma onerosa e reincidente realidade humana. Quer queira ou não, goste ou não goste, está arraigado, está impregnado, está muito palpável, está muito óbvio em nossa sociedade. E, continuando no próximo slide, nós temos... Passa slide aqui, passa slide, tá clicando aqui, não passa, vai lá. Lá vai, filho, a sua educação, saúde, moradia e o seu futuro. É preciso ficar muito claro que o Código Penal, em seu artigo 317, define o crime de corrupção passiva como de solicitar ou receber para si ou para os outros, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Nós não podemos jamais. Lá vai, filho, a sua educação, lá vai a saúde, lá vai moradia, lá vai seu futuro, né? Estamos vivendo um caos, né, no que tange a pandemia. Veja, se outrora, e não num passado assim tão remoto, se tivesse precavido de investir-se muito nos hospitais, bons leitos de hospitais UTIs, não passaríamos por esse caos iminente, onde que nos próximos dias, não sei, pode acontecer de não ter leito suficiente para as pessoas que estão passando mal, né, precisando de uma UTI. Então, se o nosso dinheiro ter um destino em prol de toda a sociedade, seja no âmbito da saúde, de educação, moradia, todos serão beneficiados. Por isso que é um crime e deve ser condenado mesmo. E, na sequência, nós temos o próximo slide. De início, parece-nos oportuno delimitar o cerne de nossa explanação. E nesse aspecto, é não só oportuno, mas também bastante coerente demonstrar que estaremos partindo de uma impositiva primeira complexidade que se perfaz na evidência de que uma proposta dissertativa sobre a corrupção ou corrupção forçosamente nos reporta a uma observação do elemento humano sob uma ótica dual, ação-reação, pois o homem é, num só tempo, agente e objeto dessa decomposição que contrafaz seu caráter. O homem, eu e você, nós, culpado ou inocente do que se refere à corrupção?
aqui, por exemplo, nós temos um exemplo que ajuda a explicitar o que nós estamos trabalhando. Por exemplo, no caso sala de aula ali, o que é corrupção? Prova oral. Se a senhora responder por mim, eu te dou esta caixa de bombom. E aí? Corrompe, né? Ou não? Parece que é um pequeno detalhe, mas a partir de gestos pequenos, entre aspas, pode vir à tona gestos maiores, corrupções que alastra pela sociedade e impacta diretamente na vida de muitas e muitas pessoas. E dando sequência aqui nós temos, de forma mais para conceituar a corrupção, ela pode ser entendida como atentado ou transgressão às normas, princípios e valores, tanto os jurídicos quanto os sociais. Em verdade, retrata uma violação imediata ou imediata ao organismo como um todo, configurando-se sempre em uma lesão, delito jurídico, vício ou falta moral. Retrata uma conduta gravosa, independentemente de sua ordem social, econômica ou político-estatal. Então, assim, em outras palavras, corrupção ou corrompimento, em sentido lato, corresponde à ideia de decomposição. E na esfera das relações humanas, em particular, está relacionado ao suborno, ato ou efeito de corromper, oferecer algo para obter vantagem em negociata, onde se favorece uma pessoa e se prejudica outra, jeitinho brasileiro, conchavos, falcatruas. Nós, na condição de terceiroanistas, ensino médio, precisamos propagar a lealdade, a verdade, a transparência. E isto é oriundo da própria filosofia. Buscar a verdade, a raiz das coisas, a sua originalidade. Isso é um assalto? Passe a bolsa e as joias e vote em mim. Quantos de nós estamos à mercê deste tipo de situação, condicionados a fazer jus ao sistema como ele quer, nos convencer, nos manipular? Não podemos aceitar. E, dando continuidade aqui no próximo slide, a corrupção é um processo dicotômico, intrínseco, ou seja, de dentro, e extrínseco, de fora, pois inicia-se no caráter e se exterioriza na sociedade, tornando-se uma patologia cultural incidente e inafastável. Meus queridos alunos, infelizmente, a maioria de nós, a maioria dos brasileiros, acham isso normal, faz parte da cultura do país, é um ciclo vicioso, pois desde pequenos as crianças veem seus pais, familiares tendo essas atitudes corruptas e acham que isso é natural. Tornam-se adultos achando que o mundo é dos espertos, crentes que tirar vantagem de tudo a qualquer preço é o correto. Veja só, critica um político que desvia dinheiro público, mas cometem grandes ou pequenas corrupções, como não devolver o troco dado a mais, subornar um policial para não pagar uma multa de trânsito, comprar uma aprovação num vestibular ou concurso público, furar fila. Isso é um dos exemplos que acontece todos os dias no país. Por isso que realmente é uma patologia cultural. A corrupção está enraizada na sociedade brasileira. E enquanto esse tipo de atitude for considerada normal, a situação no Brasil não irá melhorar. Cada pessoa deve fazer a sua parte, o que é correto, honesto. Sim, na condição de educador eu preciso ser honesto. Na condição de estudante, você precisa ser honesto. A sociedade brasileira irá se transformar quando começar por cada um de nós mesmos. E ali nós temos um exemplo que realmente faz parte. Eu só estava indo protestar contra a corrupção neste país, seu guarda,
Quanto o senhor quer para liberar meu carro com o documento vencido? Olha o suborno, olha a corrupção, olha o jeitinho brasileiro. E vamos lá, continuando. A corrupção sugere a pré-existência de um poder. O poder possui muitas faces, e estas suas faces não descaracterizam suas feições objetivas e obstinadas, que na maioria das vezes resulta sempre numa tendência de acúmulo de poderio econômico. E quando a gente fala em poder, é preciso ficar muito claro: poder legítimo é aquele que se baseia nas normas, valores, crenças, no sentido de certos indivíduos possuir direitos de governar ou influenciar os outros. E quando nos referimos, por exemplo, a poder ilegítimo, é aquele que não se adequa às circunstâncias determinadas pela lei. Infelizmente, muitos detêm o poder, certo, legítimo ou não, e corrompe. Aí está o problema. E, continuando, próximo slide. O poder se estabelece pela necessidade basilar de comando de uma sociedade pré-estabelecida. No entanto, não se restringe a tal liderança. O mando pelo mando não faz sentido. E por isso, tem objetivos mais extensos, ou seja, de angariar riquezas. Veja, portanto, que poder é capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer autoridade. Mas veja, com o intuito de realmente angariar riquezas, pensando no bem coletivo. Aí, por exemplo, nesse exemplo, escreva na lousa a palavra ética. Roubar um giz, professora. O ato de roubar o giz está corrompendo. Ah, mas é só um giz. Não importa se é um giz ou é 1 milhão. É corrupção. Importa no sentido que terá um impacto em toda a sociedade. E dando sequência, a história da humanidade nos tem demonstrado que desde o início das civilizações, durante todo o curso do tempo, que o alvo do poder é atingir substancialmente patrimonial para aquele que o detém. A corrupção é um mal sociocultural, o que não significa que estejamos fadados à sua permanência, tampouco que não possamos extirpá-lo. Concluímos apontando a moralidade e transparência política como os 2 caminhos a ser encontrados e percorridos. Porém, só uma sociedade consciente de seus direitos de cidadania, ciente de seu poder político e com aprimorado poder de escolha, conseguirá deitar passos nesse sentido. Meus caros alunos, nós já estamos no penúltimo slide e até aqui acredito que já ficou mais claro, evidente quando falamos em corrupção, que realmente é capacidade de degradar, de fazer apodrecer aquilo que deveria ser decente. A corrupção é possível, mas não é obrigatória. É algo que está no nosso dia a dia, mas que não nos coloca necessariamente a cometê-la. Este é um conceito de corrupção que nos remete ao pensamento de que a corrupção não é algo imposto, e sim uma escolha. As pessoas escolhem praticar um ato de corrupção, seja para obter alguma vantagem, né? E dessa forma, a corrupção não é um problema institucional ou eminentemente político, não. A corrupção é um problema cultural, uma cultura em que se escolhe ser corrupto. E nunca esqueça esse detalhe: todo corrupto é assassino, pois mata crianças por falta de UTIs, mata doentes por falta de hospitais, mata pessoas em acidentes por falta de estradas mais seguras, mata a esperança por falta de bons exemplos, mata o futuro do Brasil por falta de investimentos em educação. Que sejamos cautelosos, precavidos dessa realidade, que realmente não corrompamos o sistema, mas que possamos corroborar para termos uma cultura que preza a lealdade, a verdade. E assim nós encerramos mais uma aula no que tange a temática corrupção. Forte abraço e até mais!